Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Fábio e o assunto de hoje será a integração do PHP com o MySQL. Então, nessa videoaula, vou mostrar para vocês como que se conecta a um banco MySQL, a um banco de dados MySQL, como que vocês fazem para poder buscar os dados. Então, tem uma porção de dados no banco de dados, como que eu busco isso para trabalhar com esses dados no PHP. Como que eu faço para cadastrar itens no banco de dados a partir do PHP? Então esses são os tópicos da nossa videoaula. Então vamos começar. Então na videoaula passada eu mostrei para vocês como acessar o banco de dados através do PHP-MyAdmin, criar um banco de dados, criar uma tabela, fazer inserção, fazer select, que é para você filtrar os dados. Vamos duplicar os códigos que nós fizemos na videoaula 2, que é essa tarefa 2 aqui no caso, tá? Essa pasta aqui. Vou copiar ela e vou levar ela aqui para a terceira semana. Então vou colar aqui. Tá, e vou abrir tarefas.php para ver como que está a nossa aplicação. Terceira semana, tarefas 2. Então tá desse jeito, né? Por enquanto ela trabalha somente com sessões. E agora nós vamos adequar a nossa aplicação para poder trabalhar com banco de dados. Então, ao invés de salvar os dados na sessão, nós vamos salvar todos esses dados no banco de dados. Então, o PHP e o MySQL, pessoal, já são ferramentas que já são utilizadas em parceria por vários outros desenvolvedores há bastante tempo. Tá? É bem comum encontrar aplicações que fazem uso dessas tecnologias em conjunto, desde pequenos sites pessoais até sistemas de gestão e lojas virtuais. Então vamos lá. Retornando ao assunto do PHP e MySQL, então o que torna essa parceria tão forte e estável é uma combinação de fatores, tá? Como o fato de o MySQL ser um banco fácil de aprender, leve, rápido, e o PHP ser fácil e flexível, e ambos possuírem licenças permissivas para o uso pessoal, comercial e em projetos de software livre. Então, o PHP torna simples o uso do MySQL através de funções que conectam e executam código SQL e trazem resultados para a aplicação. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora nessa videoaula. Primeira coisa é configurar a conexão ao MySQL. Então, nós vamos nas configurações do banco, então acessem localhost e depois php-myadmin. Tá? Vocês vão cair nessa tela aqui, né? Vamos só refazer os passos aqui então. Localhost, php-myadmin. E aí na videoaula passada, nós criamos esse banco tarefas. Então é aqui que nós vamos trabalhar e fazer as configurações. Então selecione aí o banco tarefas aqui no painel esquerdo. Então no banco de dados tarefas, vocês vão vir em privilégios e nós vamos criar um novo usuário. Perceba que eu tenho apenas o usuário root. Então é sempre interessante você ter alguns usuários para você saber, né, qual aplicação, qual usuário que fez determinada modificação no banco, para você ter um controle melhor. Via de regra, o usuário root é utilizado apenas pelo administrador do banco de dados. Então nós vamos criar uma conta nova aqui. Então vou colocar o nome de sistema tarefas. Tá, o hostname aqui é local, que a gente está trabalhando localhost. E a senha, vou colocar sistema. Sistema, tá? Singular.
posteriormente vamos clicar aqui em executar. Fechar isso aqui, certo? Criamos então nosso usuário. Conferir aqui em privilégios, tá? No banco tarefas, privilégios, que o nosso usuário está aqui, sistema, tarefas, localhost. Então ele é específico para essa base de dados aqui, esse usuário, com essas permissões aqui, com todos esses privilégios. Agora nós vamos vir aqui na nossa aplicação e dentro da pasta tarefa 2, semana 3, eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo vai servir para eu fazer as configurações para acesso ao banco de dados. Então vai ser banco.php. Então aqui eu vou configurar a minha conexão. Então eu tenho que colocar o IP do servidor. No caso é o localhost. O IP do localhost é um IP já pré-definido. É 127.0.0.1. Sei vocês devem ter estudado em redes de computadores, fundamentos de redes. O usuário. O usuário que nós criamos foi sistema tarefas, que é esse usuário aqui, tá? Sistema tarefas. Vamos colocar a senha. A senha foi sistema. E o banco, né? Quando a gente vai conectar no MySQL, a gente vai ver qual banco que nós queremos conectar. Podem ter vários bancos no servidor, né? Nosso banco é tarefas. Vamos só conferir? Tarefas, tá aqui onde eu estou com o mouse em cima. Então, as variáveis para acesso ao banco. Agora eu vou configurar a conexão para acesso ao banco. Então, connect. O conjunto de funções que começam com esse trecho aqui, MySQL e, tá? São um conjunto de funções mais atuais para você conectar e lidar com o banco de dados. Antigamente tinha um conjunto de funções que começavam com MySQL e esse conjunto de funções será descontinuado. Tá? Então sempre procurem utilizar as funções para trabalhar com banco de dados que iniciam com MySQL e, tá? With improved. Então vamos lá, passar os parâmetros para ela. Eu passo o IP do servidor, passo qual que é o usuário, passo a senha, e posteriormente qual que é o banco que eu quero conectar. Se vocês quiserem saber mais sobre essa função, tá? Só copiar ela aqui e pesquisar na documentação do MySQL, tá? Então tá aqui a função, aí explica direitinho, tem vários exemplos. Você pode colocar aqui em português se você desejar. Tudo aí. Então, conectei. Normalmente, sempre que você conecta no banco de dados, você tem que checar se teve algum erro. Se teve, você tem que tratar esse erro. Então, nós vamos utilizar a função MySQL
SQL e underline connect underline erro NO, que é erro number, né? Então eu vou passar para ele a conexão e ele retorna verdadeiro ou falso, no caso. Deu verdadeiro porque teve erro. Aí eu mostro uma mensagem aqui. É comum ter erro às vezes de conexão. Tá? Aí você tem que conferir todo o seu procedimento para conexão, ver se o banco de dados foi inicializado, etc. Então, erro para conectar no banco. Verifique os dados. E esse DAI ele vai encerrar todo o meu programa, né, meu PHP, se acontecer algum erro na conexão. Certo, agora vamos acessar diretamente esse arquivo aqui, só para verificar se a conexão vai dar certo. Se não mostrar nada na tela, na página, quer dizer que deu certo. Se mostrar essa mensagem, quer dizer que deu errado. Então vamos aqui. Então vai ser banco.php. Vou só dar um zoom aqui na URL. Vou dar um enter aqui, não apareceu nada. Tá beleza, né? Vamos só mudar então, por exemplo, a senha. Vou colocar sistemas. Então tem que dar um erro na conexão. Vamos atualizar. Tá aí, ó, deu erro. Acesso negado. Aí fala qual que é a linha da conexão, né? Tá, então vamos voltar aqui. Beleza. Então vamos continuar. Então vamos começar primeiro buscando dados no banco. Então eu vou vir aqui na função no arquivo tarefas.php e eu vou alterar a parte em que busca, a parte de busca das tarefas, que a gente está buscando atualmente da seção, e vou alterar para buscar do banco de dados. Tá? É justamente esse trecho que eu selecionei aí. Ó. Eu vou alterar ele. Então eu vou tirar esse trecho e no lugar dele eu vou colocar uma função que será chamada, que eu vou criar essa função ainda, para poder buscar as tarefas. Então vamos lá. Lista tarefas, que é o meu array, né? Vai receber, ao invés de buscar da seção agora, vai buscar, vai chamar essa função buscar tarefas e eu passo para ela a conexão. Normalmente, a variável conexão ela sempre será utilizada para você passar para as funções a conexão para que alguma coisa seja feita com o banco de dados, juntamente com o banco. Essa função obviamente não foi criada ainda, né? Nós vamos ter que criar ela. Então vamos criar a função buscar tarefas. Para ficar bem separado, tudo que é relacionado com o banco eu vou fazer nesse arquivo aqui, banco.php. Então vamos criar essa função aqui. Buscar tarefas, eu vou receber a conexão. E aí, a minha buscar tarefas, eu quero trazer tudo que eu tenho no banco de dados. Então, primeira coisa, eu vou criar o SQL. Então, como é que é? Select tudo do mesmo jeito que nós fizemos lá, né? Nós fizemos aqui na videoaula passada. Então, select tudo from tarefas.
que é o meu banco, né? Tarefas. E aí eu vou passar isso para uma função e essa função vai executar esse SQL aqui. Então, resultado recebe, tem uma função chamada MySQL Query, SQL Query. Para essa função eu posso passar qualquer, tem que passar conexão em qualquer SQL que ela executa. Então, SQL busca. Aí eu vou criar uma array de tarefas, do mesmo jeito que eu tinha anteriormente. Opa. A função MySQL Query executou esse SQL aqui. No nosso banco de dados, quantos itens nós temos? Vamos ver aqui. Olha lá, nós temos 1, 2, 3, 4 itens. Então, 4 tarefas. Ela vai me retornar uma matriz com isso tudo. Tá? Então, eu vou navegar nessa matriz pegando linha por linha. Então, tem uma função para fazer isso também, para facilitar para a gente. Então, vou usar um while, que vai ser executado enquanto o que eu passar entre parênteses agora for verdadeiro, quando tiver alguma coisa para ser feita. E aí eu vou navegar nessas linhas dessa matriz. Então, eu vou ter uma variável tarefa que recebe uma linha da matriz, que é essa função que vai me retornar, que é a fit, essa mesmo. E aí eu passo para ela o resultado. Então ela me retorna cada linha da tabela, eu estou guardando nessa variável aqui. Aí aqui embaixo eu vou salvar isso no meu array, com as várias tarefas. Tome cuidado aqui com o plural e o singular, tá? Vocês não errarem aí. E vou retornar o array de tarefas. Salvo. Tá, agora vamos tentar executar aqui a nosso arquivo tarefas.php. Ó, deu um erro, né? Na linha 32, ó, buscar tarefas indefinido. Então ele não achou a função buscar tarefas. Eu criei a função, está aqui em banco. E aqui eu utilizei a função. Tá? O que faltou? Como está em arquivos separados, eu tenho que incluir o arquivo banco.php aqui dentro, para ele encontrar essa função. Então vamos lá, include banco.php. Agora sim, vamos lá novamente. Atualizar a página. Trouxe aqui, né? Olha só. Agora tá vendo aqui esses caracteres que não foram reconhecidos adequadamente? São os acentos, né? Se eu olhar aqui, ó o til, circunflexo, o acento agudo aqui. Então esse é um problema, mais uma vez, de codificação. Então configurei meu PHP para trabalhar com o TF8. No meu template.php eu estou definindo para trabalhar com o TF8 também.
Só que em momento algum eu falei para o banco de dados que eu estou trabalhando com a codificação TF8, né? nessa comunicação entre PHP e MySQL. Então tem uma função que eu seto essa configuração. Então tem uma função que lida com essa parte da codificação, você pode configurar isso. Então essa função aqui, vocês podem pesquisar na documentação do PHP. Então, essa MySQL e set char_set. E aqui embaixo, né, tem a explicação dela. E aqui embaixo tem uns exemplos. Então, estilo orientado a objeto, nós estamos utilizando esse aqui, esse estilo aqui, procedural. Tá, então eu já coloquei aqui no código o trecho dela. Vou tirar os comentários aqui. E aí eu vou explicar para vocês isso daqui. Olha só, esse trecho inteiro aqui, tá? Então, antes de fazer qualquer modificação, coloquei uma instrução para imprimir qual a codificação atual, tá? Que é a padrão que ele adota. O printf ele funciona de forma muito parecida com o echo. A diferença é que no printf você pode formatar o texto que você vai imprimir na tela. Então, por exemplo, eu vou imprimir isso daqui, e onde está o %s vai ser substituído pelo que sair aqui dessa função, tá? Que vai ser a codificação em si. Aí aqui dentro eu posso escrever HTML normalmente. A diferença é que o formato tem mais opções de formatação. Mas a essência é a mesma. Então aqui eu estou imprimindo. Essa linha aqui eu dei só um Enter, só para não ficar passando aqui. Pulei para a linha de baixo aqui. Então imprimo a codificação atual. E aí aqui eu faço a alteração da codificação. Então eu chamo essa função aqui. Então ela recebe a conexão, eu passo para ela qual a codificação que eu quero estabelecer na comunicação PHP mais SQL, e ela seta isso para mim. Se der errado, tá vendo que tem um operador not aqui que vai inverter? Se der errado, ele fala, ó, deu errado. E mostra qual que é o erro e fecha tudo aqui, a conexão. Se deu certo, ele mostra que a codificação atual é a que nós setamos. Tá, vamos testar isso daqui? Então vou só atualizar aqui agora. Então tá aqui, ó. Os acentos já estão funcionando normalmente. Pão. E aqui em cima nós temos a mensagem que nós colocamos lá. Então a codificação inicial era latim 1 e agora está configurado como UTF-8. Tá, eu vou tirar esses prints aqui, vou comentar isso, porque não tem necessidade, né? Só se der erro que a gente mostra alguma coisa. Então, vou deixar aqui para vocês terem depois como referência. Então beleza, a gente já consegue buscar o que está no banco de dados e mostrar aqui na nossa página. Percebam que foi bem simples de fazer, né? Isso porque nós separamos bem os arquivos aqui, as tarefas de cada arquivo, de forma que fica mais fácil. A gente nem precisou mexer no template ainda. Então essa é a importância de uma boa estrutura, tá? Agora vamos começar. Vou fazer o seguinte, eu vou parar essa videoaula aqui nesse ponto, para ela não ficar muito extensa. E eu vou dividir, né, em parte 1 e parte 2. Então na próxima parte a gente vai continuar com a parte de cadastrar tarefas no banco de dados a partir da nossa página aqui, utilizando PHP. Então vou colocar aqui, ó.
parte 1. Até a próxima, então, pessoal.